Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das quartas-feiras. Que bom estamos juntos. Vamos colocando aqui pelo Instagram também. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 26 de maio de 2021, quarta-feira, 20 horas. E como todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro, Poesia dos Imortais. E para entrarmos nesse clima espiritual, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz. Vamos abrir aqui uma página, abrimos na mensagem do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, a mensagem 115, Armai-vos. É um trecho da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 13. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico, aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. Amigos queridos, gratos somos a cada emissário do bem, gratos somos aos poetas da imortalidade, ao nosso venerável Francisco Cândido Xavier, por podermos compartilhar desses momentos sublimes, dessas poesias que nos trazem tantos ensinamentos. E nós te pedimos, Senhor, se conosco, agora e sempre. Boa noite a todos que estão aqui conosco, Maria Aparecida, Sueli, Osvaldo nos mandando um abraço carinhoso lá de Curitiba, o Mundo Jovem Espírita, que bom, muito jovem. Há um tempo que a gente não tem essa alegria do Mundo Jovem Espírita estar aqui conosco, muito bom, sejam todos muito bem-vindos. Cada querido amigo dos dois planos da vida, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Nós, como todas as quartas-feiras, temos trazido Poesia dos Imortais,
Hoje, 27 de maio de 2021, nós vamos trazer o poeta Belmiro Braga, com a poesia Rimas de Outro Mundo. Mas, para aqueles que nos acompanham todas as semanas, já sabem, nós estamos nos baseando no livro Parnaso de Além-Túmulo, que foi a primeira obra psicografada pelo nosso Chico Xavier. E nós lemos a introdução e agora estamos lendo todas as semanas um trechinho da carta que o Chico escreveu para ser colocada no livro. Palavras minhas. E ele vem relatando a sua dificuldade, a sua vida de sofrimentos, a falta, a ausência da mãe, tantas e tantas lutas, a obsessão que uma das irmãs sofreu, a criação, a fundação de um centro espírita, e ele vai relatando. Hoje nós vamos dar continuidade ao relato do nosso querido Chico, e ele vem dizendo, referindo-se a toda essa trajetória, em agosto, porém, do corrente ano, que foi o ano de 1931, quando teve a publicação da primeira edição do livro Parnaso de Além-Túmulo, ele diz, em agosto, porém, do corrente ano, apesar de muito a contragosto de minha parte, porque jamais nutri a pretensão de entrar em contato com essas entidades elevadas, por conhecer as minhas imperfeições, comecei a receber a série de poesias que aqui vão publicadas, assinadas por nomes respeitáveis. E ele faz um questionamento. Serão das personalidades que as assinam? É o que não posso afiançar. O que posso afirmar categoricamente é que, em consciência, não posso dizer que são minhas, porque não despendi nenhum esforço intelectual ao grafá-las no papel. A sensação que sempre tive ao escrevê-las era a de que vigorosa mão impulsionava a minha. Doutras vezes, parecia-me ter em frente um volume imaterial, onde eu as lia e copiava. Muito interessante. E doutras que alguém me ditava aos ouvidos, experimentando sempre no braço, ao psicografá-las, a sensação de fluidos elétricos que o envolvessem, acontecendo mesmo com o cérebro, que se me afigurava invadido por incalculável número de vibrações indefiníveis. Certas vezes, esse estado atingiu o auge, e o interessante, e que parecia me haver ficado sem o corpo, não sentindo por momentos as menores impressões físicas. É o que experimento, fisicamente, quanto ao fenômeno que se produz frequentemente comigo. Lindo relato, o Chico nos contando como que ele iniciou a psicografia do livro Parnaso de Além-Túmulo. Ele sentia todo aquele envolvimento espiritual à mão, ele sentia-se às vezes fora do corpo, ele percebia que não era ele, intelectualmente não era ele, ele era apenas um instrumento na mão da espiritualidade. Lindo, muito lindo esse relato. Mas, amigos queridos, a nossa Sueli está atenta e eu agradeço. Hoje é dia 26 de maio
de 2021, quarta-feira, 26 de maio. Corrigindo que eu havia dito antes. Então vamos ao Belmiro Braga. O Belmiro, ele nasceu no dia 7 de janeiro de 1870, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e desencarnou também aí em Minas em 1937. Ele iniciou-se profissionalmente na vida comercial e foi depois notário público. Era poeta, era comediante, jornalista. Em geral, esses espíritos cultos, eles exercem várias atividades. Popularizou-se pela singeleza e espontaneidade das suas poesias. Era membro da Academia Mineira de Letras, do qual ele foi um dos fundadores. E chamavam o Belmiro Braga, ele era chamado Rouxinol Mineiro. Rouxinol Mineiro. Bonito. Mas vamos a rimas de outro mundo. Então vamos à poesia do nosso Belmiro. Ele vem nos dizendo: cheguei feliz ao meu porto, estou mais moço e mais forte, encontrei paz e conforto na vida depois da morte. Eis as rimas de outro norte que escreve o poeta morto. Norte, eis as rimas de outro norte, de outra direção, numa esfera celeste. Com a ignorância proterva, que a morte é o fim, o homem pensa, julgando no talo de erva a paisagem linda e imensa. Ah, feliz o que conserva as luzes doces da crença. Qual, ou melhor, com a ignorância proterva. Quer dizer, petulante, impudente, pode ser também brutal, violenta. Quanta gente corre, ansiosa, atrás do prazer, sonha e chora, luta e morre, sem jamais o conhecer. Não há ninguém que se forre sobre a terra ao padecer. Fecha a bolsa da ambição, não corras atrás da sorte. Venera a mão que te exorte nos dias de provação. Tem coragem, meu irmão, ninguém se acaba com a morte. Venera a mão que te exorte, aquela mão que persuade, que incita, que encoraja. No mundo, vale quem tem um cifrão de prata ou de ouro, mas da morte ao sorvedouro jamais escapa ninguém. No céu, só vale o tesouro daquele que fez o bem. Mas da morte ao sorvedouro, ao precipício, ao abismo, jamais escapa ninguém. Que tua alma em preces arda no fogo da devoção. Deus é Pai, que nunca tarda no caminho da aflição. Nas mágoas do mundo guarda a fé do teu coração. Entre a fé e o fanatismo,
muito espírito se engana. A primeira ampara e irmana. O segundo é o dogmatismo, goela aberta de um abismo na estrada da vida humana, entre a fé e o fanatismo. A primeira ampara e irmana, iguala, une. O segundo é o dogmatismo. É uma filosofia que não aceita discussão. A terra, para quem sente, ainda é torre de Babel, onde a prática desmente as ilusões do papel. Muita boca sorridente, corações de lodo e fel. A história da Torre de Babel, ela aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro A Gênese, que é o primeiro livro, no capítulo 11, para explicar a origem dos diferentes idiomas no mundo. Numa tentativa de alcançar o céu, os homens se organizaram e começaram a construir uma enorme torre. Quando descobriu o que estava acontecendo, Deus, tudo de uma forma simbólica, Deus, para castigá-los, fez com que falassem línguas diferentes, para que jamais voltasse a se entender. Determinados a construírem uma cidade com uma enorme torre, os homens se reuniram para erguer um edifício tão alto, capaz de alcançar o céu. Essa atitude, ela foi lida como um desafio a Deus, que desceu na terra e puniu os homens envolvidos na construção, falando, ou melhor, fazendo com que falassem línguas diferentes. E o que motivou os homens a construírem essa torre, a Torre de Babel? Os homens que desejavam erguer essa torre, eles estavam associados os sentimentos de vaidade, de ambição, de soberba, de poder. É o que fica evidente durante a leitura da passagem bíblica, quando vem relatando. E disseram: vinde, edifiquemos para nós cidade e torre, e que se cume, chegue aos céus, e faremos para nós fama, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o poeta, na sua poesia, ele fala, lembra, a terra para quem sente, ainda é torre de Babel, onde a prática desmente as ilusões do papel. Muita boca sorridente, corações de lodo e fel. Mas o poema continua. Suporta a dor que te cobre, na estrada espinhosa e má. Quem é rico, quem é nobre, a essa estrada voltará. É uma ventura ser pobre, com a bênção que Deus nos dá. Na vida, sempre supus, sem muita filosofia, que em prol do reino da luz, basta na terra sombria que o homem siga a Jesus, que a mulher siga a Maria. O poeta diz assim: na vida sempre supus que em prol do reino da luz, que em favor, em benefício do reino da luz, bastava que o homem seguisse a Jesus e que a mulher seguisse a Maria. E nós vamos, como eu sempre tenho procurado trazer, uma reflexão, fazendo uma ponte entre a mensagem do Evangelho e o Espiritismo, para que possamos
trazer essa essência dessa inspiração das poesias desses imortais. E nós precisamos lembrar, compreender que o homem, ele compõe-se de corpo e espírito. Lembrando que o poeta inicia dizendo que ele se percebe no mundo espiritual, ele se percebe que ele havia desencarnado e ele se sente mais jovem, mais forte, quando ele retorna ao mundo espiritual. Então, vamos lembrar, o homem, quando está encarnado, compõe-se corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é uma veste, o corpo é um invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão. Cada um de nós temos uma tarefa a realizar, preencher essa missão aqui na Terra, essa execução do trabalho necessário ao nosso adiantamento. Allan Kardec, em o livro O Céu e o Inferno, ele nos diz: o corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. E é o que o poeta percebe. Ele percebe que o espírito sobrevive. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna ao mundo espiritual, onde paira, para depois reencarnar. Porque sabemos, nós ficamos um tempo e retornamos para darmos continuidade a esse processo de evolução. No Evangelho, em João, no capítulo 14, versículos 1 e 2, tem um momento muito importante. É um grande esclarecimento, ao mesmo tempo consolo, alerta de Jesus. Quando ele nos diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Em O Livro dos Espíritos, na questão 86, Kardec nos traz sobre o mundo, ou sobre o plano espiritual. Esses dois mundos, espiritual e o físico, são, de certa forma, independentes. Não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessante um sobre o outro. Quem está nos acompanhando nas nossas lives semanais tem feito esse acompanhamento e esse complemento. E a gente começa a questionar quantos de nós, quando ainda não conhecemos o Espiritismo, temos uma série de questionamentos, enquanto não temos essas respostas que o Espírito nos dá, o Espiritismo, nós perguntamos: existe vida após a morte? Como ela é? Como é o processo da morte ou desencarne? Qual a situação que encontraremos após a morte? Terei repouso eterno? Reencontrarei com familiares? Terei um julgamento? O que é umbral? E todos teremos a visão panorâmica da vida. Existem cidades espirituais, existem departamentos no mundo espiritual. Muitas dessas respostas nós sabemos quando lemos as obras espíritas, lemos as obras através do espírito André Luiz. O mundo espiritual
sabemos, existem dois mundos distintos. O corporal, composto de espíritos encarnados, que somos nós, e o espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Enquanto os homens têm corpo, estamos na Terra, o mundo espiritual ostenta por toda parte, ao nosso redor, no espaço, não está limitado fisicamente. A doutrina espírita nos ensina que no mundo espiritual a vida se desdobra em infinitas expressões, mais rica, abundante que a própria Terra, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui, enquanto estamos encarnados, é apenas uma cópia muitas das vezes, uma cópia mais rudimentar. E nós estamos aqui agora compreendendo isso de uma forma, muitas das vezes, com uma certa limitação. No mundo espiritual, encontramos escolas, lares, hospitais, oficinas, templos, praças, artes, intensa vida social, aves, animais. Isso tudo a gente vê nas obras de André Luiz, através do nosso querido Chico. E nos intervalos dessas existências corpóreas, o espírito retorna ao mundo espiritual, da onde ele se apartara momentaneamente, e ali, quando ele retorna, o que acontece? Ele pode se sentir feliz ou desgraçado, segundo o bem ou o mal que ele haja praticado durante o tempo que fisicamente ele aqui permaneceu. A vida física é passageira. É no estado espiritual que o espírito colhe os frutos do progresso realizado durante a sua reencarnação. É no mundo espiritual que o espírito se prepara para novas lutas, para novo aprendizado. Assim, o mundo espiritual é normal, é principal, é a verdadeira vida, pois o mundo espiritual ele sobrevive ao mundo físico. E sobre o mundo físico, o mundo espiritual reage incessantemente. Mas no mundo espiritual, os espíritos, eles são de diferentes ordens. E nós vamos lembrando a poesia do Belmiro Braga, que ele vem relatando com a sua verve. Ele vem falando sobre isso. São diferentes ordens evolutivas, segundo a afinidade, as tendências, os espíritos se aproximam, formam grupos, famílias, os bons com o desejo de praticarem bem, os maus se unem com o desejo de fazerem o mal, ou refletindo as suas próprias faltas. Enquanto os espíritos inferiores, no mundo espiritual, eles encontram-se envolvidos em seus propósitos menos edificantes, os espíritos superiores se desdobram no auxílio àqueles mais necessitados, tanto desencarnados quanto para os encarnados. Eles estão ali apostos, trabalhando diuturnamente para nos auxiliar. É o que acontece. E nós vamos compreendendo isso tudo. Kardec vem nos dizendo no livro O Céu e o Inferno, tem relatos muito interessantes, porque tem depoimentos no livro Céu e Inferno dos espíritos desencarnados dizendo como que foi, o que aconteceu quando eles chegaram lá, qual foi a sensação que eles estavam sentindo, passando. Então vale a pena nós lermos. Mas em O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 2, no item 6,
vem nos dizendo o seguinte, Kardec nos diz, aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo que possui e se desespera. Kardec vem dizendo que no capítulo 2º do Evangelho, quando nós já temos essa compreensão da verdadeira vida, da vida futura, da vida espiritual, nós não nos desesperamos. Mas quando nós não temos essa compreensão, nós sofremos muito, porque não conseguimos entender qual é o objetivo de estarmos aqui. Nós valorizamos somente a vida material e esquecemos da vida espiritual. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele nos traz no livro Temas da Vida e da Morte, ele fala sobre as colônias espirituais. Ele fala que os espíritos vivem fora do corpo em conglomerados próprios, em sociedade mais harmônica ou mais atormentada, de acordo com o grau de evolução. De acordo com o que nós semearmos aqui, é o que nós vamos colher mais adiante. Em O Livro dos Espíritos, na questão 319, quando fala sobre esse reingresso no mundo dos espíritos, Kardec pergunta, já tendo o espírito vivido a vida espírita antes de sua encarnação, como se explica, e é interessante essa pergunta de Kardec, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Ora, se nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, por que nós levamos aquele choque, aquele espanto, quando nós reingressamos de novo no mundo espiritual? Kardec pergunta isso aos benfeitores. Ele pergunta isso aos benfeitores. É interessante. Ai, pedir desculpas aqui rapidinho. As lives ao vivo tem isso, né? Tem esses momentos de falha técnica, né? Peço desculpas. E peço, se tiver alguém próximo aí, os meus assistentes aí para poder vir aqui me auxiliar. Mas, então, Kardec, né, ele fala, por que a pessoa se espanta, leva esse susto, se eles estão, eu não sei, eu até peço desculpas aqui se vocês continuam aqui ao vivo pelo Instagram, vocês continuam, acho que ao vivo aqui pelo Instagram, né? Porque ninguém saiu. Ai, Deus. Acredito que vocês estão aí, sim. Peço desculpas, então. Então, amigos, a Sueli está dizendo, está perdoada ali. Mas, então vamos ver aqui o que os benfeitores respondem a Kardec, porque que a pessoa, o espírito fica espantado, né, quando chega lá do outro lado. E eles dizem, isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele vai se inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Lembrando a poesia, o poeta ele percebe quando ele chega ao mundo espiritual, para ele
ainda bem, como ele teve uma vida plena aqui, ele chega lá se sentindo bem, mais jovem, se sentindo forte, se sentindo feliz, mas sabemos que nem sempre é dessa maneira. Lembrando o poeta, o Belmiro Braga, Rimas de Outro Mundo, quando ele diz assim: suporta, isso é ele fazendo uma reflexão. Ele diz: suporta a dor que te cobre na estrada espinhosa e má. Quem é rico, quem é nobre, a estrada voltará. É uma aventura ser pobre, com a bênção que Deus nos dá. Ele nos alerta, nos conforta, dizendo: aguente, aguente os momentos de prova, as lutas da vida, porque faz parte, rico ou pobre, faz parte. Ainda estamos num processo de evolução. E ele diz: na vida sempre supus, sem muita filosofia, que em prol do reino da luz, basta na terra sombria que o homem siga a Jesus, que a mulher siga a Maria. É muito lindo, porque essa poesia simples, singela, mas ele diz: quando eu estava encarnado, eu tinha por objetivo, eu tinha uma meta, eu tinha uma noção de que para que eu, ao desencarnar, encontrasse o reino da luz, eu encontrasse um bom lugar, eu fosse para uma região do mundo espiritual favorável, enquanto eu estivesse aqui na terra sombria, enquanto eu estivesse encarnado, o que eu precisaria fazer? Seguir o Evangelho, os exemplos de Jesus, e seguir também a mensagem doce, amorosa, acolhedora da Mãe de Jesus, Maria, Mãe de toda a humanidade, porque foi eleita, escolhida por Deus para receber o nosso governador espiritual. Logicamente, seguir a Jesus, seguir os exemplos de humildade, de doação, de entrega da Mãe de Maria, se nós procedermos assim, estaremos bem ao retornarmos à verdadeira vida. É isso que o poeta nos traz com essa poesia. E nós só podemos o quê? Agradecer. Agradecer Belmiro Braga, Rimas de Outro Mundo, e que ele possa continuar nesse reino de luz e, quiçá, se preparando para um novo recomeço. Queridos amigos, muito bom estarmos juntos, agradecendo a Belmiro Braga e ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. Paz a todos.